Após falarmos do pátio, da cerca que guarda o santuário, da porta de entrada do tabernáculo, falaremos agora sobre o altar de sacrifício e a bacia de bronze, que são esses elementos, as mobílias que pertencem ao pátio do tabernáculo. Sabemos que lá dentro da tenda existem mobílias douradas, mobílias de ouro. Todavia, aqui no pátio as mobílias são de bronze. Falaremos agora do altar de sacrifício e eu quero ler o texto com você de Êxodo, capítulo 27, versículos 1 até o 4. Diz assim: E farás o altar de madeira de acácia de 5 côvados de comprimento e 5 côvados de largura, quadrado, com 3 côvados de altura. Então, a altura desse altar era de 1,5 m, enquanto a largura, né, e o comprimento eram de 5 côvados, ou seja, de 2,5 m. Era bem grande o altar de sacrifício. Lembrando que ele era feito de madeira de acácia, uma madeira extraída do deserto, e sobre a madeira era aplicada o bronze. Então, tanto o altar quanto a bacia, quanto essas colunas do pátio são madeira revestida de bronze. Assim era o altar do sacrifício. Continuando a leitura, verso 2, capítulo 27. Em cada um de seus 4 ângulos farás um chifre que sairão como uma só peça do altar e os revestirá de bronze polido. Como você pode ver, ele possui esta coroa, que é independente, ela sai como uma só peça. Os 4 chifres dos 4 ângulos do altar. Tanto o altar do sacrifício aqui no pátio, quanto o altar de incenso lá no lugar santo, possuem essa coroa com seus 4 chifres. Versículo 3: Far-lhe-ás os recipientes para lançar a cinza, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros, o incensário e os demais utensílios, todos os farás de bronze polido. Veja bem, o incensário que é usado lá dentro do lugar santo também era feito de bronze, porque recebia brasas desse altar para queimar o incenso lá dentro da tenda. Falaremos mais sobre isso, obviamente, quando estivermos estudando a tenda do tabernáculo. Versículo 4: Far-lhe-ás uma grelha de bronze em forma de rede, né? Em forma de malha, esta grelha. E nos 4 cantos da grelha porás 4 argolas de bronze polido. Olha as argolas aqui. Então, esta grelha é tudo isso aqui. Lembrando que a coroa fica por cima e vem a grelha e as argolas, como mais uma peça de encaixe sobre o altar. Verso 5: Colocarás sob a coroa do altar, ou seja, esta grelha está debaixo desta coroa, pela parte de baixo, de modo que a grelha chegue até a metade do altar. Versículo 7: Farás para o altar varais grossos de madeira de acácia e os recobrirás de bronze. Veja, essas varas pertencem aos coatitas. Os coatitas não tocam nas mobílias sagradas, eles as transportam com varas, como vocês viram na segunda aula. Verso 8: E o farás oco de tábuas, como te foi mostrado no monte, ou seja, por dentro ele é oco. Ali estará as cinzas de tudo quanto for queimado sobre este altar. E estes são os animais sacrificiais, os animais que eram oferecidos no tabernáculo. A novilha vermelha, para ocasiões especiais, principalmente na inauguração do tabernáculo, porque a sua cinza
era utilizada em água para purificação dos utensílios, pomba e rolinha, as aves sacrificiais do tabernáculo, touro, bode, ovelha, carneiro, né, e o cordeiro. Todos esses animais eram oferecidos no altar. O carneiro é o macho da ovelha e o cordeiro é o filhote do carneiro com a ovelha. Todos esses animais, repito, poderiam ser oferecidos. O bode, principalmente no dia do perdão, 2 bodes eram apresentados perante o Senhor e sobre eles eram lançados sorte. Um seria escolhido para bode Azazel, que iria para o deserto, e o outro seria o bode expiatório. Falaremos desses bodes também quando estivermos estudando o Santo dos Santos. Falaremos do dia do perdão e o sacrifício específico desse grande dia. Após atravessar a porta, que estudamos na aula anterior, o encontro inevitável é com o altar de sacrifícios. Eu evito chamar de altar de holocausto para não trazer confusão a você, pois havia um altar de holocausto fora do tabernáculo, que era feito de pedra e ficava também fora do arraial. Enfim, vou falar disso depois. O bronze do altar revestindo a madeira representa o juízo de Deus sobre o pecado, sobre a natureza humana. Portanto, neste altar está representado o juízo de Deus. Vamos para a próxima imagem. Temos o texto de Romanos 8, verso 1, que diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus Cristo morreu nesse altar. O altar aponta para o Calvário e o sacrifício sobre o altar aponta para a pessoa de Cristo. Jesus do Calvário condenou o pecado da carne em sua própria carne. Revelação paulina, no capítulo 8 aos Romanos, no versículo 3. Vamos, Romanos capítulo 8, versículo 3, diz assim a palavra de Deus: porque o que era impossível para a lei, ou seja, nenhum sacrifício desse estabelecido pela lei mosaica poderia resolver o problema do pecado, porque o que era impossível para a lei, porquanto a lei estava enferma pela carne, isto é, o pecado enfraqueceu a lei, Deus enviou seu Filho na semelhança da carne, do pecado, para que pelo pecado condenasse o pecado na sua própria carne. Ou seja, Cristo se fez maldição por nós, morrendo na cruz, para que pudesse condenar o pecado e absolver o pecador. No capítulo 8 aos Romanos ainda, Paulo diz que, por amor de Cristo, nós somos entregues à morte todos os dias. Versículo 33 do capítulo 8, Paulo diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou melhor, quem também ressuscitou dentre os mortos e, ademais, está à destra e também diante dele intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por causa do amor por ti, somos entregues à morte todos os dias, sendo considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O altar de sacrifício aponta para o Calvário, aponta para a obra da expiação, para o sacrifício do Senhor Jesus. Depois que o pecador passa pela porta, ou seja, que tem a sua experiência, o seu encontro com Cristo, ele precisa morrer nesse altar
com Cristo, entregando-se como oferta viva, agradável a Deus. Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo disse: já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. É Cristo quem vive em mim. Romanos capítulo 12, verso 1, o apóstolo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, diz o apóstolo Paulo no verso 2. Enfim, este altar aponta para a obra de Cristo na cruz do Calvário. Assim como os pecadores tinham que apresentar um animal expiatório para morrer em seu lugar no altar de sacrifícios no tabernáculo, Jesus Cristo foi este animal que morreu por nós. João 1:29 diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, Deus providenciou o Cordeiro para que morresse em nosso lugar, para que de uma vez por todas efetuasse esta grande expiação. Temos além do altar a bacia de bronze, como você pode notar aqui, ó, entre o altar e a tenda, a bacia. Levítico capítulo 3, verso 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Perceba o fogo fluindo do altar. Esse fogo não é um fogo miraculoso, um fogo milagroso, um fogo sobrenatural. É fogo da lenha. O fogo ardendo continuamente sobre o altar é obra de muito esforço e dedicação dos homens responsáveis pelo tabernáculo. Logo, o que o texto está dizendo é: vocês não podem permitir que esse fogo se apague. Ele não pode se apagar. Isso é perpétuo. Vocês precisam mantê-lo aceso. E essa responsabilidade recai sobre nós. Não há como manter o fogo aceso se não houver lenha para queimar. Então, nós, servos de Deus, precisamos, além de apresentar nossos corpos como sacrifício sobre esse altar, mantê-lo aceso com muita lenha. Lenha aponta para a nossa vida de consagração, de humilhação, nossa vida de comunhão com Deus, nossa vida de oração. É lenha no altar. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, reputados como ovelhas para o matador. Após o altar, nos deparamos com a bacia, que propositalmente, como você pode ver, estava entre a tenda e o altar. A bacia de bronze, instrumento ou utensílio de lavação. Êxodo capítulo 30, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus. Êxodo capítulo 30, verso 18. Farás uma bacia de bronze polido para abluções ou lavações do corpo, com um pedestal também de bronze polido, e o porás entre o tabernáculo e o altar, entre a tenda e o altar. Exatamente aqui está o altar, aqui está a tenda, entre os dois, a bacia. Deus ordenou que fosse assim. Então, na imagem você consegue contemplar a bacia e o pedestal dela, onde ela fica apoiada. A bacia fica apoiada nessa base. Versículo 19. Arão e seus filhos lavarão suas mãos e seus pés na pia ou na bacia. Versículo 20. E o farão ao entrarem no tabernáculo para não morrerem, ou na tenda, quando se aproximarem do altar também para oferecer oferta queimada. Com esta água lavarão as mãos e os pés para que não morram. Este será um estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência durante as gerações. Deus está dizendo o seguinte: olha,
eu coloquei esta bacia, ordenei que se colocasse essa bacia entre a tenda e o altar, porque para entrar na tenda tem que se lavar, lavar mãos e pés, e para ministrar no altar também. Lavem-se as mãos e os pés. Deus não é bobo, né? Entre a tenda do santuário e o altar de bronze estava a bacia. Os sacerdotes tinham o dever, a obrigação de lavar suas mãos e pés antes de iniciar as atividades dentro deste local. Era obrigação deles trabalharem. Esse texto é o texto que lemos, não é Êxodo 31, é Êxodo capítulo 30. Falta editar aqui com essa correção. Mas nós já fizemos a leitura desse texto. Temos uma aplicação para esta bacia, né? Você vê aqui o santuário, e entre este santuário e o altar está a bacia. Esta bacia foi feita de acordo com o capítulo 38. Vamos ler Êxodo 38, versículo 8. Êxodo 38, verso 8, diz assim: "E fez também uma pia e o seu pedestal de bronze, com material dos espelhos das mulheres que velavam reunidas na porta do tabernáculo de reunião." Então perceba que, além desse bronze ser polido, era um bronze especial que já era polido, né? A bacia foi polida, mas ela já era feita de um bronze polido, porque era uma oferta das mulheres. As mulheres doaram seus espelhos, lembrando que os espelhos da época não eram de vidro, eram de metal. Então, esse bronze polido foi ofertado para se fazer essa bacia. Logo, podemos aplicar que, além do reflexo da água, que é natural, havia também um reflexo do bronze polido. Essa bacia era como um espelho. Eles, ao se lavarem, contemplavam a própria face com as águas e o reflexo da bacia. Esta bacia aponta para a palavra de Deus. É uma bacia de lavação. Assim como os sacerdotes precisavam se lavar para ministrar tanto na tenda quanto no altar, nós, como servos de Deus, precisamos manter nossas vidas limpas através da palavra. Nós precisamos nos manter limpos pela palavra. A palavra tem o poder de nos lavar, tem o poder de nos purificar. Veja o que está no capítulo 18, ou melhor, no capítulo 13 do Evangelho de João. João capítulo 13. João capítulo 13. O Senhor Jesus, após lavar os pés dos discípulos, foi lavar os pés de Pedro. E Pedro respondeu o seguinte: Senhor, tu não lavarás meus pés. Verso 6. Verso 7, Jesus disse: o que eu faço agora tu não entendes, mas depois entenderás. Pedro disse-lhe: nunca me lavarás os pés. Jesus replicou: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Então Simão disse: lava não somente meus pés, mas também mãos e cabeça. Jesus respondeu: aquele que já se banhou não necessita de lavar senão os pés, pois todo o seu corpo está limpo. E vós estáis limpo, mas não todos, pois ele sabia que quem era aquele que o entregaria. Por isso disse que nem todos estavam limpos. Então, a palavra é o que limpa, não apenas a água. Vós estáis lavados pela minha palavra. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra é símbolo, representada simbolicamente pela água. A água é um dos grandes símbolos da palavra de Deus. E assim como a água alimenta, mata a sede, traz vida, limpa, purifica, a palavra, de igual modo, tem esse poder de nos beneficiar com todas essas riquezas. Precisamos nos lavar na palavra. A maioria quer entrar na tenda, mas não quer se lavar na palavra. Quer ministrar no altar, mas não quer se lavar na palavra, não quer um contato diário com a palavra. E assim ministram, servem a Deus de forma impura. Deus ordenou que a bacia ficasse entre a tenda e o altar para que não houvesse nenhuma desculpa
para aquele que ministrar na tenda ou no altar. A bacia está ali, está disponível, está localizada de forma estratégica para que o homem e a mulher de Deus se lave antes de qualquer serviço para o Senhor. Então aprendamos com a palavra de Deus. Antes de pregar, antes de cantar, antes de louvar, de fazer qualquer coisa para o Senhor. Mais importante é ter acesso à bacia e lavar nossas mãos, que representam nossas ações, nossas obras. Lavar também nossos pés, que representam toda a nossa conduta, nossa caminhada diante de Deus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus, porque na próxima aula nós falaremos da tenda do encontro. Entraremos nessa tenda e contemplaremos as riquezas que estão disponíveis no santuário. Em nome de Jesus, eu te vejo na próxima aula.